Olá, meus caros ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um podcast. E neste mês de abril, no dia 14, celebramos o Dia Mundial da Doença de Chagas. Neste ano, estamos completando 116 anos da descoberta do parasita Trypanosoma cruzi, responsável pela doença de Chagas, uma doença ainda tão negligenciada em muitas regiões do nosso país. E do mundo, né, Dani? E do mundo. E por isso hoje nós estamos recebendo dois importantes especialistas na área de gastroenterologia, que é o Dr. Técio Couto, a doutora Nayara Salgado, que vão nos explicar um pouco mais, desde o diagnóstico da acalásia até os tratamentos endoscópicos que têm avançado muito nesses últimos anos. E eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Técio Couto, Técio Araújo Couto. Eu trabalho no hospital de base há 25 anos e tenho um escopo um pouco em esôfago e por isso estou aqui hoje para falar disso. Eu sou Nayara Salgado, sou médica gastroenterologista clínica, tenho uma especialidade na Santa Casa de São Paulo e tenho especialidade também na área de motilidade digestiva. Então, eu vou poder contribuir um pouquinho aí para a gente falar da questão dos diagnósticos. Então, é a minha área, tenho essa área mais especializada nessa questão de motilidade. Muito bom. Bom, eu queria começar, Técio, falando um pouquinho sobre a história da doença de Chagas no nosso país, né? A gente sabe que foi o Dr. Carlos Chagas que identificou o Trypanosoma cruzi e eu queria que você nos contasse um pouquinho dessa história. Dani, eu tô me sentindo meio radialista aqui, a gente imposta a voz assim, né? Fica um negócio, fica bonito, né? Tô me sentindo ótimo. Essa é uma história muito interessante, porque a gente tá falando de uma pessoa que foi candidata a prêmio Nobel em 1913 e 1921, pelo mesmo fato. É a única pessoa no mundo que identificou o parasita, identificou os vetores, esclareceu a epidemiologia da doença. Então, Carlos Chagas tem essa importância. Nós somos privilegiados porque essa é uma condição que é geográfica e a gente tem essa capacidade de construir conhecimento. Isso vai ser importante ao longo desse podcast porque é um conhecimento acumulado durante muitos anos. E é um conhecimento feito não a partir de tecnologia, mas de ideias. Então, a gente está falando de uma época em que as pessoas tinham ideias e que as pessoas poderiam jogar à frente essas ideias. A importância dele é justamente essa. Então, um sujeito que vai ajudar a construção de uma ferrovia no interior de Minas, tem a sacada de perceber o que as pessoas locais estão falando sobre um inseto, e percebe que esse inseto tem uma característica muito particular, que é sugar o sangue das pessoas. E ele como entomologista, né, ele vai atrás disso, percebe que tem um parasita dentro desse inseto. Daí ele recebe uma criança com uma febre no dia 14 de abril, para ser exato, por isso que a gente comemora essa data. E ele tem a perspicácia de colher o sangue dessa criança, que chama Berenice. Todo mundo que faz medicina sabe essa história, pelo menos deve saber essa história. E ele detecta o mesmo parasita que detectou no inseto. Então, essa sacada de perceber tudo isso é de uma genialidade. Por isso que é uma história construída de conhecimento e a gente tem essa vocação natural, que a gente não buscou isso, mas apareceu para a gente tem que usar toda essa ferramenta. Certo, e a gente sabe que só posteriormente que o acometimento digestivo foi relacionado a esse mesmo agente etiológico. E que nessa jornada o Dr. Jofre Rezende teve um grande papel. E eu queria também que você explicasse para a gente como se deu esse papel. Perfeito. O Chagas, Dr. Chagas, ele percebeu várias nuances da doença, inclusive a parte digestiva. Ele cometeu um pequeno equívoco, que era achar que o bócio endêmico, que era comum por deficiência de iodo, também fosse relacionado à doença de Chagas. Então, muito do que ele disse ficou desacreditado por colegas cientistas e médicos e tudo mais. Aí, em 1956, vem o Dr. Jofre, um mineirinho, radicado em Goiânia, começa a acumular conhecimento e perceber que muitos pacientes com dificuldade de engolir, dificuldade de evacuar,
tinham sorologia positiva. Então, ele acumula um conhecimento muito intenso nessa área de esôfago, de intestino, faz um trabalho maravilhoso, publicado numa revista muito local, né, a Revista Goiana de Medicina, que ele era editor, inclusive. E para ele ter essa credibilidade de publicar isso e as coisas serem muito fáceis de assimilar como hoje em dia, precisou ele convencer a comunidade internacional primeiro. A comunidade internacional aceitou esse fato que a doença de Chagas causava dificuldade de engolir, megacólon, megaesôfago. Depois, os nossos pares aqui no Brasil começaram a aceitar como verdadeiro, desde que os americanos e os europeus também aceitassem. Então, a importância do Dr. Jofre é justamente essa. Então, é uma condição natural. Aqui no Centro-Oeste, nós temos essa vocação e esse conhecimento começou lá atrás. Então, é muito conhecimento acumulado. Muito legal. É muito bacana essa história, né? Sim. E, doutora, eu gostaria que você explicasse para nós o que é a acalásia e qual a fisiopatologia dessa doença. Porque a gente sabe, né, que não tem só causa relacionada a Chagas, né? Sim. Mas como seria a fisiopatologia dessa doença? Perfeito, Ana Paula. Bom, então a fisiopatologia, a gente precisa entender que o megaesôfago e a acalásia acontece por uma denervação esofagiana, né? Onde há uma destruição do plexo mientérico. E isso vai fazer com que o esôfago não contraia da maneira adequada. Ou que quando ele contrai, ele contrai de uma forma simultânea, o que não é adequado, né? E, além disso, o mais importante, que é a definição de acalásia, que é a dificuldade do relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Então, ele relaxa de maneira incompleta ou, às vezes, a ausência mesmo desse relaxamento, né? E isso vai levar aí, ao longo da doença, uma dilatação do esôfago, levando aí ao quadro clínico do paciente. E qual é o quadro clínico que a gente vai encontrar? Quais os sintomas e qual a aplicabilidade do score ECARDIT para esses pacientes? Sim. Só uma coisinha anterior aqui, Ana Paula, claro. falando ainda da fisiopatologia, né? Como você mesmo falou, não é só causada pelo Trypanosoma cruzi, né? A gente também tem o outro tipo de acalásia, que é a idiopática, né? Que hoje, nos novos estudos, a gente fala até da questão de autoimunidade, né? A gente fala também da questão de infecções virais, podendo levar essa destruição aí do plexo mientérico. Então, a gente não pode esquecer que também tem essa forma idiopática. E aí, em relação aos sintomas, realmente, o sintoma mais importante, né, na acalásia é a disfagia. E aí, a gente avaliar esse grau de disfagia, avaliar o tempo, quando se iniciou essa disfagia, né, a progressão de líquido para sólido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse quadro clínico quando a gente está diante do paciente no consultório, né? E o score de ECARDIT é justamente para a gente avaliar esse grau de gravidade, né? Então, é uma pontuação que vai de 0 a 12 pontos, onde a gente vai avaliar os principais sintomas relacionados à acalásia, que é a disfagia, né, relacionando aí a frequência e a gravidade. Se o paciente tem regurgitação, o paciente pode apresentar também dor torácica, né, que aí seria aquela dor torácica de origem não cardíaca, né? E a perda ponderal, né? O paciente passa a ter vômitos, a não conseguir se alimentar. Então, a gente avalia também essa perda ponderal. E o score também de ECARDIT é importante no pós-tratamento para a gente avaliar o quanto o paciente teve, né, a melhora no pós-tratamento. Então, a gente faz essa avaliação também. E aí, também falando do quadro clínico, sempre que eu vou falar de acalásia, de megaesôfago, é importantíssimo a gente ter atenção no cuidado ali do paciente, porque às vezes o paciente ele se confunde com os sintomas, né? Então, ele não sabe relatar para a gente. Então, se o paciente realmente tem ali uma queixa de regurgitação, que pode se confundir com a doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, nós temos que ter esse cuidado de perguntar ativamente, né? Comida às vezes para no meio do peito, né? Chega a vomitar depois da alimentação. Então, todos esses cuidados são muito importantes para que a gente tenha aí o diagnóstico precoce e a gente possa fazer o tratamento da forma adequada. Certo. Nayara, e entrando nessa área de diagnóstico, quais são os exames diagnósticos recomendados para o paciente com acalásia? Então, na verdade, assim, o quadro clínico, eu acabei de falar, é super importante para pensar no diagnóstico. E aí, para a gente fazer o diagnóstico, hoje a gente tem como padrão ouro mesmo a manometria esofágica, né? Que hoje a gente tem uma evolução da manometria esofágica convencional, que é a manometria de alta resolução,
onde na manometria a gente vai avaliar como que o esôfago está contraindo e como está o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Então, na calase, a gente consegue ver exatamente essa alteração, né? A dificuldade desse relaxamento e a não contração esofágica. E nós conseguimos também classificar a calásia, né? Num tipo mais inicial até o tipo mais grave, né? Que a gente fala do tipo 1, tipo 2 seria o intermediário, o tipo 1 o mais grave, ou seja, o esôfago mais dilatado, e o tipo 3, que ainda haveria uma contração esofágica, porém é uma contração daquela forma, como eu falei, sincrônica, né? O esôfago contrai no mesmo momento. Então, isso não seria o adequado, né? E a gente fala que essa tipo 3 também é a calásia tipo espástica, onde a contração esofágica ela pode ser muito forte, causando sintomas de dor e dor no peito, e o paciente também ter esse quadro clínico, né? Nós temos o EED, que é um exame excelente, que a gente precisa avaliar. Inclusive, realmente, em alguns locais, né, onde a gente não tem a manometria, onde não tem manometria de alta resolução, o raio-x contrastado é, sim, uma ferramenta muito importante também para ajudar no diagnóstico, né? E a endoscopia digestiva alta, nós sabemos que existem casos mais iniciais, onde nós temos uma endoscopia normal, e por isso o EED e a manometria são extremamente importantes para ajudar no diagnóstico, mas quando a gente tem um quadro mais avançado, a endoscopia pode mostrar estase salivar, né? Pode mostrar estase alimentar ali no esôfago, dilatação esofágica. O endoscopista pode ter uma dificuldade na passagem do aparelho na hora do exame e dar essa informação para a gente, né? Então, são esses aí os métodos diagnósticos principais. E eu gostaria de entender um pouco mais sobre a classificação de Chicago. Sim. Qual a importância dela para as condutas em acalásia? Na verdade, a importância é que hoje a gente consegue avaliar com mais precisão. Eu acho que nem é tanto a questão do tratamento. É claro que eu vou falar um diferencial aqui, mas depois a gente pode discutir com o Técio também, que vai falar um pouco aí do tratamento para a gente. Mas a questão é que na manometria convencional, a gente avaliava só a porcentagem de relaxamento do esfíncter. Isso, às vezes, a gente ficava em dúvida. Na manometria de alta resolução, que nós temos hoje com a classificação de Chicago 4.0, a gente vê a gente consegue avaliar a pressão de relaxamento desse esfíncter. Então, a gente consegue ver isso com mais precisão, né? Então, a gente consegue diagnosticar com mais precisão e mais clareza. E a classificação tipo 1, 2 e 3, na princípio, a literatura mostra que a calásia tipo 3, que é essa espástica, que ainda há uma contração do esôfago simultânea, mas mais espástica, é aquela que a gente tem mais dificuldade de melhora clínica no pós-tratamento. Em torno de 26% só dos pacientes têm uma melhora clínica efetiva pós-tratamento. E nesse tipo de acalásia, o ideal seria realmente a miotomia, ou endoscópica, né, ou laparoscópica, que a gente vai discutir um pouco depois, mas a dilatação nesse tipo de acalásia não seria tão indicado, né? E os outros dois tipos, tipo 1 e tipo 2, a gente poderia escolher as outras formas de tratamento. Muito bom. Certo. E aí, aproveitando, falando de tratamento, Tess, quais seriam as opções de tratamento para esses pacientes, né? E assim, queria que você discutisse para aqueles pacientes que a gente não pode usar o tratamento invasivo, cirúrgico, o que a gente tem de novo aí na endoscopia? O que a gente tem de novo é bem antigo, na verdade. Então, vamos lá. Do ponto de vista de tratamento, na fisiopatologia, o músculo não relaxa. Então, cortar o músculo é a base do tratamento. Como você vai cortar o músculo pode ser por via cirúrgica convencional, hoje, que é a videolaparoscopia, ou você pode cortar o músculo por um tratamento endoscópico que a gente chama de POEM, do acrônimo em inglês, que é a miotomia endoscópica peroral. Então, a base do tratamento é cortar o músculo. A gente sabe que esse músculo tem um mecanismo de função de evitar refluxo. Então, consequências desse tratamento, eu já me adianto, pode ser refluxo. Mas, por outro lado, quando você bota na balança risco-benefício do engolir, do paciente que não consegue, constrangimento social, sair com a família,
percebe? Então, é muito mais vantajoso que você tolere um certo refluxo em detrimento do melhorar do engolido. Aí, em maneira ideal, é cortar o músculo, a miotomia. Pode ser cirúrgica ou via endoscópica. Esse tratamento foi idealizado em 1913, então por isso que ele não é moderno. Então já se construiu muito conhecimento com base nesse tratamento, inclusive a respeito do refluxo, a respeito de outras complicações que podem acontecer. De maneira subideal, segundo ponto é a dilatação endoscópica. Você pega um balão de 30 milímetros, esse é o protocolo. Depois, 15 dias depois, você dilata com um balão de 35 milímetros e, de acordo com a demanda, você estenderia para 40 milímetros. Nós temos muitas limitações econômicas, os planos de saúde, as próprias compras governamentais nos restringe e a gente acaba fazendo um tratamento subótimo com balão. A gente acaba fazendo um tratamento de 30 milímetros na grande maioria dos centros, onde o ideal seria fazer 30, 35 e 40. Então, existem limitações econômicas para isso, tanto no lado privado quanto no lado público. E, por derradeiro, a gente teria um tratamento mais inferior, então, que seria a injeção de toxina botulínica, que a gente reserva justamente para quem não tem condições clínicas de ir para os 2 primeiros tratamentos. Certo. Os medicamentos ainda têm algum... Boa pergunta, Dani. Algum uso? Tem. Na prática clínica, eu uso muito para preparar o paciente para um dos 2 tratamentos que eu escolhi, seja a dilatação, seja a miotomia. O problema da medicação são medicamentos que relaxam a musculatura lisa, por isso teriam um benefício. Os efeitos colaterais costumam limitar o seu uso, como dor de cabeça, hipotensão. São nitratos, bloqueadores do canal de cálcio, são as principais drogas usadas. E existe um fenômeno farmacodinâmico que se chama taquifilaxia, que é a resistência acelerada àquele fármaco, àquela droga. Então, os doentes costumam ter uma melhora inicial e depois, rapidamente, isso, 1 mês, 2 meses, já tem essa tolerância ao medicamento. Então, eu costumo limitar a esses casos em que eu preciso preparar melhor o doente para o tratamento da miotomia. Certo. E o POEM hoje, você vê assim como um tratamento promissor, bem estabelecido, com alta taxa de eficácia? O que você... Assim, eu sei que ele tem suas indicações precisas, mas o que você me diria, assim, do POEM? Fala um pouquinho do seu tratamento. Não, a gente não combinou essa pergunta, então a gente tinha que combinar, porque você está tocando num ponto bem controverso agora do tratamento, né? Então, Dani, assim, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, de um modo geral, é que o tratamento é miotomia. Como você vai entregar a miotomia, aí muda de um para o outro. Então, como vai entregar? Mas é um tratamento... Às vezes, a gente chega no consultório dizendo eu vim aqui à procura de um tratamento moderno. Não é verdade. A forma de entregar pode ser um pouco mais moderna, mas o tratamento é a miotomia, que é a base do tratamento é cortar o músculo inferior, do esfíncter inferior do esôfago. Nesse sentido, eu diria assim, que os 2 se equivalem em muitas coisas, né? Exceto numa taxa de refluxo um pouco maior no POEM, sabe? Mas é um refluxo tolerável, é um refluxo que você consegue manejar clinicamente. É um refluxo que costuma melhorar depois de 2 anos de tratamento. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente consegue ser equilibrado em relação a POEM e cirurgia. Outro fato interessante em relação ao POEM é a questão do pós-operatório, sabe? Ele costuma ser muito mais tolerado, mais rápido, o que pode impactar nos custos do tratamento. Porém, quando eu lido com isso no dia a dia, eu penso assim, eu consigo oferecer POEM para todos os... Se eu considerar que é um tratamento de excelência, eu consigo oferecer isso para todos os pacientes, seja da rede pública ou da rede privada? Não. Eu tenho centros no Brasil que lidam com POEM.
E eu não consigo resolver socialmente a doença dizendo que o POIM é o melhor tratamento. E não é, na verdade, né? Ele se equivale à cirurgia. A gente copia quase tudo da cirurgia. Então, eu bato na tecla do seguinte. O Brasil é muito grande, tá certo? Então, o sujeito que está a 800 quilômetros de Brasília, ele não deve viajar a Brasília para fazer um POIM, porque aqui dispõe. Ele deve operar com o médico da região dele, porque os médicos de região endêmica, eles costumam ter esse know-how, costumam ter essa expertise no tratamento. E a gente sabe que, por exemplo, esôfago é uma área muito sensível, nem todo cirurgião, às vezes, se sente confortável de operar esôfago. Mas, em geral, os médicos de região endêmica, eles costumam ter um bom approach disso, eles costumam ter um bom desempenho. Então, eu não recomendo que os doentes... Às vezes, a gente recebe aqui ligação de paciente de muito longe. Vale a pena? Não, eu desaconselho ele viajar. Não, porque eu soube que o senhor faz um tratamento moderno, aí eu desconstruo essa ideia. Eu falo, não, opera com seu médico aí, na sua cidade. Então, a gente tem que pensar também nesse aspecto social, né? Entendi. Doutor, e o senhor citou sobre o refluxo, né? A doença do refluxo gastroesofágico é citada muitas vezes como uma consequência do procedimento POIM. E eu queria saber, assim, se na sua prática clínica ou nas atualizações, né, dos estudos, se já existe alguma evidência que isso tem reduzido com o POIM, com o aperfeiçoamento da técnica. Porque recentemente a gente esteve numa aula que o pessoal, tanto de São Paulo, Goiânia, as pessoas não estão deixando nem o IBP já contínuo, né? Só fica sob demanda. Então, a gente tem visto que na prática clínica o refluxo não é tão importante assim, não é um sintoma tão preponderante quanto dizem, né? E aí eu queria que você explicasse para nós. Primeiro eu vou falar da nossa experiência com os nossos pacientes, né? A gente vai lá para 350 casos ou mais, né? Em geral, o refluxo é bem tolerado. Um paciente desses 350 acabou tendo um refluxo mais proeminente, com esofagite C e tal. Mas, de um modo geral, são bem tolerados. Vale lembrar que os pacientes, quando melhoram da dificuldade de engolir, né, da disfagia, eles tendem a aumentar o peso rapidamente. Depois existe uma curva de estabilidade ali, ele vai se adequando, mas existe uma empolgação inicial com o tratamento, com a melhora do engolir. Então, isso até justifica um pouco mais de refluxo no início do tratamento. Mas a gente tem ouvido nos congressos e tudo mais uma pecha de refluxo, e a segunda palavra a seguir do refluxo é POIM. Na verdade, os dois podem causar, porque você está rompendo o músculo. Aí a taxa entre um e outro não é tão considerado, sabe, de cirurgia laparoscópica e POIM. A taxa é muito próxima uma da outra. No tocante ao POIM, a gente aprendeu muito ao longo do tempo. A gente sabe, por exemplo, que quanto maior a miotomia, maior a chance de ter refluxo. Então, fazer miotomias mais curtas no esôfago e no estômago diminui a incidência do refluxo. Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, sabe? Então, a gente, hoje em dia, diferentemente do início do tratamento, a gente começou a fazer em 2013, a gente fazia miotomias muito longas. E a tendência hoje é copiar ipsilítere o que é o tratamento cirúrgico, miotomias mais curtas, mais adequadas, digamos assim. Isso tem reduzido bastante a incidência de refluxo, no meu modo de ver. Muito bom. E como o senhor faz esse segmento? Como que a literatura indica que é o segmento desse paciente após a terapêutica endoscópica, cirúrgica? Muito bem. A gente deixa meio que de demanda. Tem grupos que iniciam um tratamento de refluxo e vão diminuindo esse tratamento ao longo do tempo. A gente deixa de demanda. A gente não passa remédio para refluxo. Mas tem indicação, por exemplo, de repetir um esofagograma, uma endoscopia, depois perfeito. de quanto tempo? O que você está me perguntando, se eu entendi correto, é qual o índice de controle de qualidade do que você fez. Ok. Joia. A manometria de controle, para nós, ela não é muito útil, sabe? A gente tem índices manométricos que melhoram, mas não acompanham a melhora clínica do paciente. Então, o paciente pode continuar com dificuldade de engolir e ter índices manométricos muito bons. Isso pode acontecer. Então, a gente não usa a manometria como controle pós-POIM. A endoscopia, a passagem do aparelho do esôfago para o estômago não é um critério bom nem para você indicar qualquer tratamento, nem contraindicar. Passar o aparelho facilmente pela transição esôfago-gástrica não
não é sinônimo de que você tem alteração motora. Ela é muito ruim para esse item. A manometria é muito melhor. Sim. Então, usado no diagnóstico, vai funcionar muito bem. Às vezes a gente vê colega fazendo endoscopia e diz, está passando fácil, eu nem vou dilatar. Não dá para usar isso. Para isso a gente tem o ECAD lá, que é o score, né, clínico da disfagia. É um score muito bom. Então, melhorar o ECAD clinicamente, passar para um ECAD menor que 3 é um critério de boa resposta ao tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele endoscópico. O outro critério, que é muito pessoal e eu tenho visto assim, com muito carinho, é o esofagograma. E esse esofagograma, se ele for cronometrado, eu digo isso porque o Brasil é muito grande, a gente não sabe quem está assistindo exatamente. Imagina um sujeito em Barreiras ouvindo esse nosso comentário aqui. Vale a pena ele mandar um doente para Brasília para fazer um esofagograma cronometrado, porque ele viu no guideline europeu que é o melhor parâmetro? Não vale a pena. Vale a pena ele fazer o esofagograma, isso é justo. Mas, quando possível, fazer um esofagograma cronometrado. Então, uma coluna de bário ao 5º minuto do exame é muito importante para nós. Ele tem uma relação muito boa com o ECAD, com os critérios clínicos, com o aumento de peso, com a melhora. Então, no meu modo de ver, o principal item que eu selecionaria é fazer esse esofagograma no 5º minuto. Certo. Nayara, a gente sabe que esses pacientes, né, com acalásia, megaesôfago, eles têm um risco maior de câncer de esôfago, Sim. né? E a gente sabe que eles vão ser submetidos aos tratamentos para acalásia e a gente não sabe como conduzir esse paciente pós-tratamento nesse rastreio do câncer esofágico. Existe alguma recomendação em guideline, em estudo, para a gente fazer esse acompanhamento ou não? Ótima pergunta, Dani. Então, na verdade, esse risco ele é muito maior antes da cirurgia, né? Pela estase, né? Pela estase que a gente vai ter ali no esôfago, esofagite de estase. Então, esse risco é maior antes da cirurgia. No pós-cirúrgico, teoricamente, a gente diminui muito esse risco. Então, a gente não tem realmente, na literatura, nada descrito desse acompanhamento por endoscopia, tá? E eu, só complementando também o que o Tess falou, eu concordo em relação a essa questão da manometria. Eu acho que a principal, o que a gente tem que ver principalmente nesse acompanhamento é a clínica do paciente. E aí sim, se o paciente estiver voltando com sintomas, tiver retorno de clínica, aí a gente vai fazer essas avaliações com os exames para a gente rever o quadro, né? E só para complementar também, a gente tem uma metodologia bem nova, que nós temos no Brasil só para estudos, que chama EndoFlip, que seria como se fosse uma manometria por endoscopia. Não é exatamente uma manometria, mas é um balãozinho que se passa por endoscopia, a gente consegue ver a resistência do esfíncter. E ele é utilizado naqueles casos onde a gente fica em dúvida, que a gente ficou em dúvida tanto pela manometria, tanto pelo EED, e a gente ainda tem dúvida, ele nos ajuda. E também na própria miotomia. Né? Quando o Técio falou será que a gente faz uma miotomia mais curta, uma miotomia mais longa? Então, para ajudar nesse critério ali, fazer o endoflip durante a endoscopia pode ajudar também na decisão ali do momento da miotomia. Mas a gente não tem disponível. Só para estudos clínicos. E falando em novidade, então, o que você enxerga como avanço futuro que a gente ainda tem para os tratamentos, né, e diagnósticos da acalásia? Bom, então, acho que é isso. Acho que, principalmente, essa questão do diagnóstico seria isso, né? O que a gente tem de mais novo seria esse endoflip, que poderia ajudar muito aí nessa, né? Em a gente avaliar como que o tratamento da miotomia poderia ser mais assertivo, né? E o que eu acho de mais importante, Ana Paula, é a gente continuar olhando mais de perto esse paciente. Né, olhando mais de perto, fazendo o diagnóstico precoce, evitando que esse paciente seja diagnosticado numa fase mais tardia, porque a gente sabe que aí o tratamento pode ser mais complicado, né? Então, nós precisamos ativamente
ver o quadro clínico desse paciente com mais cuidado. Sabemos que são sintomas muito parecidos com uma doença muito comum, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, o paciente no consultório, a gente tem isso diariamente, gente. Então, o paciente que tem doença do refluxo, que está tratando a doença do refluxo e não melhora, esse paciente precisa ser avaliado com mais cuidado, porque a acalásia existe, né? A gente sabe que, às vezes, ela é pouco diagnosticada, então a gente tem que ter realmente esse cuidado de fazer uma avaliação e uma investigação mais precisa para que a gente faça o diagnóstico do paciente com mais precocidade. Joia. Posso acrescentar uma Claro. coisa? Esses métodos todos mais modernos, esse nome é até estranho, moderno, né? A gente não sabe nem o que é moderno. Então, eles são muito úteis nos casos incipientes. Isso. Acho que o grande diferencial, assim, o que acontece pré-manometria? Você levava muito tempo para o diagnóstico dos casos incipientes, né? Isso fez um grande diferencial. Então, a manometria veio que é basicamente um exame que descreve a fisiologia do órgão do ponto de vista motor, né? Então, é um exame de suma importância e o grande diferencial, então, seria esse. Nos casos incipientes, assim, tem grande utilidade. Vou dar um exemplo para você. Imagina um megaesôfago grau 4. Eu não submeteria a nenhum dos exames ditos modernos, assim. Acho que as evidências são muito fortes aí e também desaconselho qualquer médico de um lugar mais distante de um centro onde tem a manometria, encaminhar um paciente para fazer uma manometria ou o endoflip quando se tornar disponível, assim. Acho que as ferramentas para esses casos mais avançados já estão prontas e foram construídas baseado naquilo que a gente estava falando da história, né? De conhecimento acumulado, né? De dedicação. Todos nós temos ideias maravilhosas todos os dias, né? Todos nós temos ideias. E essas pessoas que esclareceram isso para a gente, elas têm um mérito muito mais do pioneirismo do que da capacidade de você parar o seu dia, de parar de atender as pessoas e chegar à noite, se concentrar, pensar na solução daquele problema. Então, nesses casos mais avançados, a gente tem muita resposta com coisas simples, né? Endoscopia, esofagograma. E nesses casos incipientes, a grande diferença realmente são esses exames mais sensíveis, digamos assim. Certo. E, Técio, no último final de semana, no último sábado, dia 5 de abril... 5 de abril? Foi 5 de abril que você teve? Foi, exatamente. Você participou, né, do cinturão do POEM, né? POEM, eu não sei exatamente o jeito certo de falar. Os dois estão certos. Os dois estão do cinturão do POEM. E eu queria que você falasse o que foi o cinturão do POEM, né? Certo. E a sua experiência nesse cinturão, né? O que teve de aprendizado, o que você trouxe aí com esse cinturão pra gente? A ideia surgiu de uma brincadeira, né? Mostra pra gente as fotos. Tem umas fotos, né, pra gente passar. Então, a ideia surgiu de uma brincadeira. A brincadeira era reunir os amigos e, a partir dessa reunião, a gente ajudar a nossa fila dos pacientes com acalásia lá no hospital de base. E, basicamente, a gente pensou cinturão de Órion, da constelação e tudo, as 3 Marias, né, lá. E 3 cidades, assim, afloraram na nossa cabeça, onde tudo começou, Uberlândia. Daí a gente chamou um colega maravilhoso, Ulisses Cota, que veio com seus recursos próprios, pela simples desejo de estar com a gente nesse congraçamento. Chamamos os colegas de Goiânia, a segunda cidade, e chamamos o Reinaldo Falu, a Daniela Milhomem, que são pessoas extremamente hábeis no tratamento do POEM, né, da acalásia. Tivemos a felicidade enorme de trazer o Dr. Jofre Rezende Filho, né, com o sujeito que praticamente iniciou a manometria no Brasil, né, e é uma vocação nossa no Centro-Oeste. E a gente aqui de Brasília, com todos os amigos, Júlio Veloso, Eduardo Nasser. Tem umas fotinhas aqui, Maria. Tem, exatamente. Coloca Isso aí é fotinhas pra uma gente das passar fotos, essas fotinhas. exatamente. Então, a turma toda reunida lá, trocando experiência, do jeito... Como que você faz em Uberlândia, Ulisses? Aí ele demonstrou os casos ao vivo, né? Isso foi lá no hospital de base. Isso lá no hospital de base. Agradecimento ao GES, né, que disponibilizou
todo o serviço, a equipe de anestesia, os auxiliares, técnicos, enfermeiros. E quem mais ganhou com esse cinturão do Todos, Point? né? Os pacientes que se submeteram a esse procedimento na mão de pessoas expert nisso, né? Com um N muito grande de casos. Nós ganhamos, né? Porque trocamos ideias a respeito de como você faz, do jeito que você faz, como que você processa tal coisa. Foi fantástico. Então, acho que todo mundo ganhou. A comunidade local ganhou. A gente, a partir daí, já está com uma ideia de estender isso para Goiânia e juntar todo mundo de novo e ir para Uberlândia. E essa ideia está bem aceita, né? A gente está falando do sistema do SUS, basicamente. Então, imagina... eu não vou usar a palavra moderna para esse tratamento, mas você oferecer isso... Porque para a pessoa que vai se submeter, a capacidade de engolir, de não passar constrangimento social é muito gratificante, entendeu? Então, quanto antes você entrega isso, seja cirurgicamente ou seja endoscopicamente, é a razão de ser da gente, né? De estar nessa trilha aí, nesse caminho. Então, juntar todo mundo foi fantástico. Parabéns pela iniciativa, foi lindo. Parabéns. E aproveitando, doutor, esse momento aí emotivo, reflexivo, né, que nós tivemos, eu gostaria de saber qual a mensagem final vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes. Eu posso começar, então, pela minha? Pode. O que eu posso dizer é o seguinte. A gente está num hospital terciário, a gente tem nosso mundo lá, né? Fazendo esses exames, fazendo POIME, fazendo endoscopia, dilatação e tal. Mas eu gostaria de citar o Papa Francisco. O Papa Francisco é genial. Estamos torcendo pela recuperação dele aí. O Papa Francisco disse, ele estava cansado de ser chamado de santidade. Aí ele soltou essa que vocês vão ouvir agora. Ele disse que santidade é fazer as coisas com amor e fé. As coisas, quais coisas? As coisas ordinárias, as coisas do dia a dia. Então, você ir para o seu trabalho, atender as pessoas com amor e fé é santidade. Então, nesse sentido, em Acalásia, Chagas, eu queria só fazer uma homenagem, então, àquelas pessoas que saem de casa, vão borrifar veneno para matar o inseto lá na roça, que faz a diferença para a gente aqui. É o epidemiologista fazendo cálculos e fazendo estratégias de tratamento de saúde pública. Então, é um ofício ordinário, todo dia você faz aquilo, ninguém vai ver, é invisível, tá certo? E, às vezes, a gente precisa dar notariedade a essas pessoas e dar voz a essas pessoas. Então, minha palavra final assim, é mais um agradecimento que não está sendo dito aqui, né? Porque a gente está falando de tratamento, de coisas, né? Manometria, POIME, não sei o quê, mas lá na ponta, né? Com gente simples, humilde, de coisas simples que faz diferença para nós. Tanto é que a gente não vê mais doença de Chagas em pessoas com menos de 30 anos. Como que isso surgiu do nada? Não, desse pequeno esforço, dessa santidade. Perfeito. Bom, minha mensagem final, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei, né, na nossa última pergunta, que é o cuidado com o paciente, né? Ouvir o paciente quando a gente senta ali no consultório, à frente do paciente, ouvir o que ele tem para dizer, ouvir em relação aos sintomas, né? Se a gente entender que tem um quadro clínico que não está melhorando, que não está indo bem, a gente olhar para esse paciente como um todo e pensar nesse diagnóstico que existe, né? E que a gente tem aí, sim, uma prevalência considerável da doença, para que a gente possa realmente cuidar desse paciente, fazer um diagnóstico precoce, ter aí a possibilidade, né, de fazer um tratamento adequado e melhorar os sintomas, porque aquilo que o Tess falou é impressionante, o quanto a gente ver a melhora desse paciente, o paciente poder falar, olha, doutora, obrigada, porque hoje eu consigo comer, né? Hoje eu estou conseguindo comer bem, então isso é muito gratificante. Então, eu acho que a mensagem final é essa.
Certo. Nossa, assim, sempre emocionado. Eu termino o podcast sempre emocionado. E muito feliz, né? Porque a gente aprende muito, muito, muito mesmo com vocês. Então, eu queria agradecer de coração ao Técio e à Nayara por estarem aqui hoje com a gente, né? Trazendo aí, não só para a gente, mas também para os nossos ouvintes, né? Essas informações tão importantes. Porque, assim, o nosso podcast, ele tem o intuito de levar gastroenterologia de qualidade a todos os locais do nosso país. Então, assim, a gente, terminando o podcast de hoje, a gente tem a certeza que está fazendo isso. Então, a gente agradece muito a vocês por estarem aqui hoje. Eu queria também agradecer, né, a AGB, né, por apoiarem a gente, por patrocinarem o podcast de hoje. Também agradecer a Sobed DF, que também está apoiando a gente hoje, patrocinando o podcast. E é isso aí. Agradecer também aos nossos ouvintes por estarem aqui com a gente hoje. Bom, pessoal, e agora nós estamos terminando, né? Mais um episódio do Fala Gastro. Agradeço aos nossos ouvintes, agradeço a vocês por se disponibilizarem a compartilhar conosco esse conhecimento tão precioso. E em maio nós voltamos com um episódio super especial que vai ser em homenagem ao Maio Roxo, relacionado às doenças inflamatórias intestinais. Não percam. Um abraço. É isso aí, pessoal. Obrigada. Um beijo enorme. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.